Olá, abençoados! Glória a Deus, que muito bom falar com você. Bom, estamos aí mais uma vez aqui no nosso canal, né? E vamos começar a partir de hoje aí com novidades, né, abençoado? E novidades em graça sempre é muito bom. Eu tenho visto muita gente me relatar que, tanto lá no WhatsApp como aqui também nos comentários do canal, dizendo que estão enfrentando problemas com seus familiares, né? Depois que conheceram o Evangelho do Reino. Então não é uma só, nem duas, nem três pessoas, não. Bastante gente tem me relatado que tem encontrado esse problema, tá? E é justamente disso que nós vamos bater um papo aí sobre o que causa esses problemas, né? Mas já de antemão eu te garanto, amados, que tudo está bem, porque Deus está no controle de tudo. Vem comigo. Então, meus amados irmãos, como eu falei no começo, eu tenho visto que tem muita gente aí, muitos irmãos nossos, que tem passado por esse problema dentro da sua casa, da sua família, né? Com sua esposa, com seus filhos. Por que isso acontece? Amados, quando a gente entende essa revelação, quando as escamas dos olhos caem, nossa, né? A primeira coisa que nós sentimos é aquela alegria, né? Nós sentimos que tudo se fez novo, nós encontramos um novo sentido para as nossas vidas, ficamos mais joviais, sabia disso? E o que fazemos com essas notícias boas? Nós queremos passar, não é verdade? Nós queremos passar e mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade de nascer de novo de fato. E isso é saudável, sendo que quando anunciamos que fomos transformados pela verdade, vemos que as pessoas, né, as pessoas que nos cercam, as pessoas que amamos, elas não entendem o nosso novo posicionamento e por muitas vezes até começam a nos maltratar. Isso é uma grande verdade. E isso vai causando o quê? Vai deixando a gente muito triste, vai causando uma tristeza, que a gente vai ficando, por que que hoje eu tenho esse entendimento e as pessoas não me ouvem e até me maltratam? E por que que essas pessoas nos maltratam? Bom, abençoados, para entender isso, a primeira coisa que temos que ter em mente é que esse evangelho não é para quem quer. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é isso. Não é para quem quer. E em segundo lugar, essa revelação não chega nas pessoas que nós amamos. Não é porque eu quero que meus filhos recebam essa revelação, é que eles irão receber. Ou seja, não depende da minha vontade, ainda que eu queira. Então, nós entendemos que o Evangelho do Reino, esse despertar, essa revelação, não funciona dessa maneira. E, por outro lado, temos que saber que esse Evangelho é uma correção de hábitos antigos que aprendemos aonde? Justamente lá na antiga doutrina que nós seguíamos, na antiga denominação. E muita gente, vocês sabem que isso é normal do ser humano, não gostam de ser corrigidos, principalmente em suas crenças. Então, logo, essa revelação, ela é muito doce para os nossos ouvidos. Porém, para aqueles que andam, que ainda não foi revelado, que andam segundo as ordens das doutrinas, das denominações dos homens, é um discurso muito duro e doído. As pessoas, a princípio, elas se sentem ameaçadas, sabia disso? Por aquilo que nós estamos falando. Então, lembre-se que o sistema religioso prega que se as coisas não for da maneira que eles ensinam, essas pessoas estarão no inferno. Então elas se sentem ameaçadas quando você fala, por exemplo, que não há mais inferno e que não há mais diabo. Porque a primeira arma que o sistema tem e joga contra essas pessoas é falar assim, olha, a maior arma do diabo é essa, é querer que você acredite que ele não existe. Então você aí fala assim, cuidado, é a sua alma que está em jogo. Então quando você vem com um discurso contrário a esse, com certeza essas pessoas, ainda que sejam nossos parentes, eles vão se sentir ameaçados. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós poderemos realmente provocar algo que não queremos. Às vezes a gente está levando uma coisa que é boa, mas pode se tornar ruim, tornando o relacionamento insustentável. E isso não é o objetivo do Evangelho da Graça e dessa revelação. Então, André, o que eu faço? Amado, você
entendendo que essa revelação não é para quem quer e não é para quem eu quero, já ajuda bastante a você o quê? A você fazer o quê? A ter calma nesta hora. Tem uma palavra que eu sempre gosto de usar para a minha vida e que é uma frase que sempre que eu uso me dá uma extrema confiança. É dizer para mim mesmo que tudo está bem, porque Deus está no controle de todas as coisas, ainda que meus olhos não vejam desta maneira. Eu, por exemplo, amados, eu já fui muito rejeitado pelos meus familiares, sabe disso? Porque eu queria enfiar a goela abaixo deles lá, esse evangelho, o evangelho do reino. E aí eu só arrumei problema. Então, o que precisamos ter, eu falo isso por experiência própria, é empatia. Você sabe o que é empatia? Amados, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí eu te pergunto, você lembra como foi, como chegou até você o evangelho do reino? Como te foi aclarado isso? Amados, eu tenho a certeza que não foi fácil para ninguém nascer de novo. Porque 90% daqueles que são aclarados hoje em graça vieram do sistema religioso, vieram com a mente deturpada. E aceitar que isso é uma verdade, amados, foi muito difícil. Sim ou não? Eu, por exemplo, ficava noites, às vezes, sem dormir, caçando nos escritos do apóstolo Paulo por algo que me desse base para refutar esse evangelho, essa revelação. E eu não encontrava. Eu caçava em Romanos, eu ia em Tessalonicenses, eu ia em Coríntios e não achava. E isso, amados, me perturbava muito, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido no sistema religioso, e eu cheguei até a fazer teologia por um tempo, eu teria que jogar tudo fora. Então foi algo muito duro, foi muito doído e não foi fácil. Então quando nós temos a empatia, que nós nos colocamos na pele do outro, né, por um tempo, né, isso faz com que a gente passe a entender essas pessoas. E também passamos a agir com inteligência espiritual. Foi isso mesmo que aconteceu comigo. Quando já ninguém na minha casa não me suportava mais, eu passei a enxergar eles como pessoas inocentes. Eu passei a enxergar eles, puxa, eles estão como crianças. Lembra quando Jonas foi mandado a Nínive e Deus falou, esse povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Não é verdade? Então eu passei a agir assim. Porque é isso mesmo que eles são, amados. Então eu passei a pedir a Deus o quê? Que me desse estratégias para que eu pudesse falar desta palavra para eles. Então, o que eu fiz? A primeira coisa é que não encontrei nada muito estratégico, amados, para aplicar. Vou te ser sincero, não veio na minha mente aparecer uma estratégia, alguma coisa mirabolante. Não veio. Então, o que eu fiz? Resolvi ficar quieto, resolvi ficar calado. E só falar quando alguém me chamasse, quando eu fosse chamado. E quando eu fiz isso, quando eu apliquei isso, amados, tudo melhorou para mim. Eu até, nos comentários que os meus familiares faziam, né, lá dentro de casa, eu ficava rindo, não ria na frente deles não, tá, amados? Eu ria por dentro, né, quando eles falavam sobre as coisas espirituais. E eu por dentro dizia assim, sabe-me de nada, inocente. Então eu permanecia calado. Então quando eles pediam a minha opinião, eu já dizia assim, olha, vocês sabem que eu penso diferente. Tem certeza que vocês querem ouvir a minha opinião sobre esse assunto? Então no começo eles minimavam, eles falavam, não, você vai falar aí, eu já sei que você vai falar. Dizia que era para eu não dar palpite nenhum. Mas com o tempo, como o tempo foi passando, aquela poeira começou a baixar. E todos, quando acontecia algo, vinham correndo pedir minha opinião. Foi aí que eles começaram a entender, né, entender tudo isso. Sendo que, até na minha opinião, amados, eu pedi a Deus para colocar as palavras certas na minha boca. Então essa trégua, quando eu agi dessa maneira, essa trégua dentro do meu lar, foi muito importante para mim. Porque no meu lar já não havia paz. E eu aprendi a crescer espiritualmente na paz, entendendo que por mais que eu ame aquela pessoa, se Deus não quiser, se Deus não estiver no plano predestinado dele, não adianta, ele não vai iluminar. E ponto final. Amados, e tem condições de se viver em paz e harmonia, ainda que seu marido não seja cortado pelo evangelho do reino, ainda que seus filhos, ainda que a sua esposa,
tem como viver em paz e harmonia com essas pessoas. E essa é a proposta do Evangelho da Graça. Claro que tem abençoados, e isso depende muito do homem espiritual que você é. É por isso que nós temos que desenvolver esse lado espiritual em nós para entender essas pessoas. Nós temos que entender que tudo está bem. Queridos, tudo está bem sempre. Né? A minha esposa, na época, né, antes dela ser aclarada, às vezes ela me convidava para um evento lá na igreja e eu ia. Eu frequentava, eu ia lá com ela. E isso para ela era felicidade. E para mim, a possibilidade dela me ouvir melhor. Vocês estão entendendo? E hoje eu olho para minha casa, todos cortados por esse evangelho. Amados, até minha mãe, uma crente ferrenha de submonte, de oração, ela está ouvindo o evangelho do reino. Porém, eu poderia hoje aqui estar contando para vocês uma história diferente e dizer que lá em casa ainda ninguém foi iluminado. Mas eu entenderia essa ser a vontade suprema de Deus. Então eu diria para mim mesmo, tudo está bem. Então a diferença seria a paz que teria na minha casa. Porque eu aprendi. Independente das coisas, se todos estivessem no reino, no evangelho do reino, com os olhos aclarados, ou se não. O mais importante era que na minha casa tinha paz. Então, essa palavra não é para todo mundo. Ainda que eu ame aquela pessoa e querer que ela entenda, não depende da minha vontade. Então eu aprendi que eu preciso ter empatia, eu preciso respeitar aquela pessoa que ainda não tem esse entendimento, principalmente se esse for o meu familiar direto. Então eu vi, né, que a melhor estratégia é sempre falar sobre as coisas do reino quando for solicitado. E o silêncio é uma tremenda arma. E que se um dia acontecer da minha família ser iluminada ou não acontecer, sei que tudo permanecerá eternamente bem. E se você vive também algum drama, né, assim como eu vivi na minha vida, como esses abençoados aí que se relataram, e quiser falar comigo, né, quiser falar conosco, às vezes tem pessoas também que estão passando pelo mesmo problema que você, né? Então escreva para esse e-mail que vai aparecer aí para você, tá? E conte aí aquilo que hoje está te inquietando aí, tá bom, amados? Fica tranquilo aí que eu não vou falar o seu nome, a não ser que você queira, tá bom? Eu fico por aqui e me despeço de vocês até em uma outra oportunidade. Graça e muita paz.